Bom dia, gente. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Estou aqui fazendo a minha caminhada. Mais uma vez usando esse tempo para refletir em algumas coisas da vida. Eu lembrei de uma história na Bíblia que está no capítulo 23 de Mateus. Mas antes de eu falar sobre o capítulo 23 de Mateus, deixa eu te falar uma coisa a respeito de um povo que existia na Grécia, que eram os atores da Grécia. A Grécia era muito conhecida, né, por ter muita cultura. E tinha um povo na Grécia que eram os atores, que se apresentavam nas ruas usando máscaras. E é muito interessante que, muito parecido com o que tem hoje, né, nas nossas cidades grandes. Você vai, por exemplo, só aqui de Porto Alegre, você vai no centro de Porto Alegre, você vê lá aqueles atores, né, aqueles caras apresentando, fazendo, vendendo alguma coisa. Nunca viram aquele cara lá que vende o óleo da cobra? O cara fica lá vendendo o óleo da cobra, né? Com um microfonezinho tipo o Silvio Santos, assim. Chega a ser gozado, né? Ele fica lá, o cara é uma peça, né, meu? Aquele cara eu acho que vende até pedra, né? E tem aquele que passa também no meio das facas. Sabe como é que é? Ele vem pulando no meio das facas, né? Eu, quando era office boy, perdi um bom tempo ali olhando os caras, ficava impressionado, né? Você vê de tudo, né? E na Grécia tinha muito disso, tinha muito desse povo, mas principalmente os atores mesmo, que desempenhavam, faziam uma peça, né? Faziam um teatro. E usavam máscaras e tal, se vestiam. Sabe como é que era o nome desse povo? Eu não sou um expert em palavras gregas, mas se eu não me engano, a pronúncia seria hipócrites. Essa palavra grega, hipócrites, nada mais é do que atores, pessoas que usam máscara, que desempenham um papel. E aí eu volto para aquilo que eu quero falar, dando esse pano de fundo para você, onde a gente encontra Jesus no capítulo 23 de Mateus, sendo confrontado, né, por alguns fariseus. E o fariseu era aquele cara que gostava de fazer uma oração bem alta, uma oração, né? Ele subia nas praças e falava bem alto uma oração muito bonita. As pessoas olhavam os fariseus orando lá e diziam assim: rapaz, mas esse cara é muito espiritual, né? Olha a oração dele, rapaz, ele deve estar muito perto de Deus, né? Só que esse povo uma vez quis repreender Jesus, e Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vocês fariseus, vocês são igualzinhos ao sepulcro caiado. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. E essa comparação que Jesus faz é muito interessante, porque o sepulcro caiado é um túmulo, né? Você vai no cemitério, você vê lá um túmulo fechado, você vê, alguns fazem até uma capela em volta do túmulo, e fica ali aquele túmulo fechadão, muito bonito, né? Alguns botam rosas, alguns enfeitam assim, né, por respeito aos seus antepassados. Só que se você for ver por dentro daquele túmulo ali, o que tem ali dentro? Tem carne podre, tem cheiro ruim, né? Por fora tá muito bonito, mas por dentro tá fedendo a carne podre. Foi isso, mais ou menos isso que Jesus quis falar. Vocês são muito bonitos por fora. Quem olha vocês parece que tá tudo muito, muito bonito, mas por dentro vocês estão cheirando mal. E aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês são hipócritas. A palavra que Jesus usou foi a palavra grega hipócrites. Quer dizer, o que Jesus está querendo dizer para eles? Vocês são falsos. Vocês são atores. Vocês estão aí fazendo as orações de vocês, mas no fundo, vocês estão representando, porque lá no secreto de vocês não são nada disso, daquilo que vocês estão representando. Vocês são
hipócritas. Vocês estão igualzinho a um sepulcro caiado. Isso é muito forte, né, gente? Se você for ver também em 1 Pedro capítulo 2, você vê Jesus repreendendo esse tipo de atitude, dizendo: ó, livre-se de todo mal, de toda maldade e de toda hipocrisia. Então daí vem a palavra hipocrisia, né? Você ser hipócrita é você querer ser uma coisa que você não é, ou representar, né? Na realidade a palavra certa seria você querer representar algo que você não é. Então esse é complicado. Você querer ser melhor do que você é, isso faz parte, né, da nossa vida. É até bom a gente querer melhorar, né? O problema é quando você quer representar algo que você não é. Você se torna um hipócrita. E deixa eu te falar, se tem algo que Deus detesta, é o hipócrita. O religioso, aquele no mau sentido da palavra, sabe? Quando eu falo religioso, às vezes as pessoas, puxa, mas ser religioso não é bom? É, no sentido original da palavra é. Porque a palavra religião quer dizer religare, né? Também do grego, que fala se religar com Deus, voltar para Deus. Mas no sentido pejorativo da palavra, religiosa seria a pessoa que é hipócrita. A pessoa que ela faz coisas que ela não, no fundo, ela não vive e às vezes nem acredita. Ela fala muito bem, o discurso dela é muito bonito, mas a prática dela não tem nada a ver com aquilo que ela fala. Isso é um hipócrita, é um ator, é uma pessoa que usa máscara. Foi isso aí que Jesus falou, né? E que Deus nos livre de toda hipocrisia, gente, sabe? Que o que Deus gosta é de um coração sincero. É quando a pessoa chega diante dele e diz: Deus, eu sou um pecador, eu preciso da tua ajuda, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser melhor. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração na presença dele, por pior que você seja, querido. E ele vai te ajudar a mudar, né? Ele vai te ajudar a ser melhor. Mas a gente tem que ser sincero com Deus e sincero com as pessoas também. Eu vejo a vida de Davi, que foi o maior rei da história de Israel. Davi, o que agradou a vida de Davi? O que agradou a Deus? Davi era um homem cheio de falhas, igual eu e você. Mas sabe o que agradou a Deus na vida de Davi? É que Davi era o mesmo no campo, lá atrás das malhadas, das ovelhas que ele cuidava do pai dele. Ele era o mesmo em casa, ele era o mesmo diante dos irmãos, ele era o mesmo. Ele não mudava. Ele em público ele era aquilo que ele era no secreto, aquilo que ele era lá no meio das ovelhas, fedendo a ovelha. Ele era sempre o mesmo. Isso agradou a Deus, agradou o coração de Deus, sabe? Então, gente, hoje nós carecemos disso no nosso país, né? Nosso país está cheio de gente hipócrita, cheio de gente em todas as camadas da sociedade, desde a política até, infelizmente, na igreja, na sociedade. Nós estamos cheios de gente hipócrita, gente que fala muito bem, gente que tem curso de doutorado, de mestrado, gente que tem tudo para dar certo, mas na verdade é um hipócrita. Vive uma vida dúbia, usa máscara, nunca é sincero. Esse é o problema hoje do nosso país. Mas Deus está mudando essa realidade. E a gente começa a mudar as coisas, sabe quando? Deixa eu te falar. Quando você começa a mudar. Quando você começa, a verdadeira mudança começa quando a gente muda. Não adianta nada você querer mudar os outros, mas você não mudar. Isso é hipocrisia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a gente mesmo, amém? Não é fácil mudar nosso caráter, nossa personalidade, muitos hábitos ruins que a gente tem, que a gente traz desde quando a gente é pequeno, a gente aprende coisas que não devia aprender. É difícil mudar, mas não é impossível. E com a ajuda de Deus, tudo se torna possível, amém? Deus te abençoe, que você aprenda a ser verdadeiro, que nós possamos, né, ser verdadeiros todos os dias, possamos aprender a ser o mesmo sempre. Ser o mesmo em público, o mesmo orando, o mesmo trabalhando, o mesmo cheio de gente te olhando e o mesmo quando ninguém está te olhando. Quando você está sozinho diante do computador, que nem eu aqui diante do meio do mato caminhando, que a gente sempre seja o mesmo, tenha sempre o mesmo coração. Fica com Deus,
Deus te abençoe. Bom dia para você.